E seguimos aqui com mais informações, porque hoje foi o dia da estreia, né, das Olimpíadas. A gente vai comentar o fato. E temos hoje a primeira-dama do Brasil, que aliás foi tema, inspirou o artigo da Ana, depois a gente pode até comentar, mas a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, discursou em Paris, nessa quinta-feira, a convite da prefeita Ana Hidalgo. Janja falou sobre a pobreza e apresentou números duvidosos do governo Lula III sobre a fome no país. No terceiro mandato do presidente Lula, já conseguiu retirar da fome absoluta 24 milhões de pessoas. Num momento histórico e importante, talvez um divisor de águas para o mundo, que foi o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Capital francesa, a mulher de Lula cumpriu a agenda de chefe de Estado. A primeira-dama participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. No fim de semana, Janja vai participar de um jantar com a presidência do Comitê Olímpico Internacional e da recepção oferecida para líderes mundiais pelo presidente francês Emmanuel Macron. A ida da mulher de Lula para a Europa para representar o governo brasileiro, mesmo sem cargo público, virou alvo de críticas nas redes sociais. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou um vídeo em que afirma que Janja tem uma única vocação: viajar. Em lugares mais remotos a nossa ajuda chegou, nós incentivamos, fomentamos o voluntariado e nós estamos colhendo os frutos hoje. Deixamos 600 mil voluntários cadastrados, mais de 200 mil seguidores no programa. Quantas ajudas em todo o Brasil, em todas as instituições, infelizmente está parado o programa de governo, porque infelizmente algumas primeiras damas têm vocação para trabalhar, mas outras têm vocação apenas para viajar e articular compra de imóveis sem licitação. E aqui eu não estou atacando ninguém não, eu só estou falando da verdade, porque a verdade prevalece. Primeira-dama Michele Bolsonaro falando que Janja tem vocação para viajar e para abastecer as redes sociais, né? Porque lá, né, em Paris ela está publicando bastante vídeo, enfim, tirando muita foto. É a maior preocupação, né, da nossa primeira-dama. Eu até coloquei no meu artigo, aliás, o artigo inspirado e recomendado pela nossa chefe aqui, que ontem disse: Ana, você precisa escrever sobre as Janjas e os nossos uniformes e o Janja Tour, que agora está em Paris. Então eu vou estender, eu disse no meu artigo que a breguice de Janja, eu não estou falando de dinheiro, de roupas de grife, ela segue, né, essa cafonice, né, nos trejeitos também, no comportamento, na maneira como fala, mas agora eu vou estender no que diz também. Porque é feio, é brega, é cafona falar mentira. É feio representar o Brasil como ela representa, com essa afetação de primeira-dama, um cargo que é alimentado com o dinheiro do povo, então ela ama isso. E uma agenda de chefe de Estado, postura de chefe de Estado, histeria para conseguir uma credencial de chefe de Estado, como ela fez no Comitê Olímpico Brasileiro. Isso tudo sem a menor transparência, sem a transparência de chefe de Estado. Agora, é curioso, né? Ela faz parte, aí vai jantar com líderes mundiais. A Janja sequer ficou no Rio Grande do Sul. Ela sequer cuidou dos brasileiros, dos gaúchos, das crianças, das mães. Ela apareceu ali, tirou foto com meia dúzia de animais e foi embora. Fez ali, né, o photo-op que os americanos falam. Ela devia ter transferido o tal gabinete da primeira-dama, que ela, né, tanto fala, o gabinete da primeira-dama, para o Rio Grande do Sul. E lá ter ficado uma semana, 10 dias, um mês que fosse. Primeiras damas fazem isso. Antes de qualquer coisa, é o lado humanitário, é o lado da ajuda, é o lado do cuidado. E nem isso, nem cuidar dos brasileiros, dos gaúchos, essa primeira-dama é capaz. Esse é o maior lado cafona da Janja.
o não cuidado e o não comprometimento com o brasileiro antes de qualquer coisa. Pois é, Alexandre, nós até comentamos que a Janja está representando o Brasil oficialmente nos Jogos Olímpicos, mas não quis, por exemplo, divulgar a sua agenda oficial, não quis saber de transparência como representante do Brasil nos Jogos Olímpicos, Alexandre. Bom, em primeiro lugar, eu não sei se vocês notaram, gaúcho não entende nada de moda feminina, mas eu fiquei olhando, será que está inspirada num vestuário do Japão imperial, Japão medieval, melhor, né? Ou quem sabe seria, para a gente usar um termo francês, né, que estivesse usando um robe de chambre, né? Mas, enfim, ficou estranho, né? Ainda mais, é uma maldade o fotógrafo fazer a junção dele dessa imagem com a roupa da primeira-dama, ainda aquilo que a gente viu, né? Mas aí são futilidades, né? Eu acho que o que é sério é que politicamente está acima do ministro de esporte, que foi para lá para representar o Brasil, ou do vice-presidente da República, que foi eleito para, na falta do presidente da República, ele substituí-lo, né? Então é uma questão política que, não sei, fica uma coisa assim meio inexplicável. Ela fez esse discurso num encontro de prefeitos, né? E o objetivo do encontro era ação climática. Aí eu disse, que será uma ação climática nesse momento? Pode ser uma expedição punitiva ao Sol, né? Mas aí vem a história do Ícaro, né? Quando sobe muito, pega o calor, derrete as asas e cai. Ela disse que são quantos? 24 milhões que o governo Lula, esse terceiro governo, nos 2 primeiros governos ele acabou com a fome, segundo o próprio presidente da República. Nesse terceiro, agora 24 milhões, onde é que estavam? Esses 24 milhões, repito, surgiram de onde? O próprio Lula disse que ele tinha acabado com isso. Então é o seguinte, a Janja e o Lula dizem que costumam trocar ideias com muita frequência. Nenhum dos dois tem uma única ideia aproveitável para trocar. Nessas conversas, o que a Janja aprende é mentir. Aprende a mentir. O Lula ensinou a ela o que ele confessou num vídeo. Quando a gente ia para fora, qualquer número pegava lá, qualquer número colava, então a gente dizia que tinha 30 milhões de analfabetos. Analfabetos não, porque ele é um deles, não citava essa categoria. Mas ele dizia, tá 30 milhões de crianças que não comem, 40 milhões, ele conta que mentia. Agora a Janja aprendeu isso com o marido e vem com 24 milhões que ele tirou da fome em 1 ano e meio. Vocês conhecem alguém que ele fez isso? Onde? Quem contou? O IBGE, que também está lá para mentir. Existe um vídeo que a gente é obrigado a reprisar com frequência, porque resume a ópera. Ela está mentindo tanto quanto o maridão. A produção já tem? Temos o vídeo. Vamos mostrar. Augusto. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Fake news não dá cadeia, isso aí vai pegar perpétuo. Já pode colar com esse novo da Janja agora falando que Lula tirou 24 milhões de pessoas aí da miséria, da fome. Vamos ver se as agências de checagem estão a posto. Permanecem em silêncio por enquanto, Ana. Deixa eu jogar para o Piotto essa.
Mas eu tenho um número aqui, o número último que se tem de levantamento sério era que no Brasil existia até bem pouco tempo, em torno de 12 milhões de pessoas em extrema pobreza. Onde ela arranjou essa diferença, foram 24 que ela disse também, né? Ou que o Lula dizia, enfim, de novo. Mas aí eu preciso ir a um outro ponto, né? É só esse o discurso que eles têm? O Brasil é hoje o único país do mundo capaz de alimentar a fome crescente no mundo. E fome crescente porque a população vai aumentar e, segundo o estudo da OCDE, a gente vai precisar produzir 20% mais de alimentos que se produz hoje no mundo. Só o Brasil, para contribuir com esses 20%, ou seja, desse total, 40% tem que vir do Brasil e é o único país no mundo que tem esta competência. Esses números são sempre citados pelo ex-ministro da Agricultura, o professor Roberto Rodrigues, que é um gentleman além de tudo. E ele diz, o Brasil hoje tem essa competência. Para se ter uma ideia, esse é o agrofascista que o governo Lula e ele próprio com muita frequência cita, o agro brasileiro. Que deveria esse tipo de coisa ser noticiada pela primeira-dama. Divulga exatamente o seu país, a competência que nós temos de ser exatamente esse celeiro do mundo. Eu vou um pouquinho além. Se a gente pegar dos anos 90 até agora, veja o que é a tecnologia aplicada no campo, o talento brasileiro, da Embrapa, de pesquisadores brasileiros, e o talento do homem do campo no Brasil, do agronegócio brasileiro. Ou seja, brasileiro, competente, no campo, fazendo a diferença no planeta. A área plantada de grãos no Brasil, dos anos 90 até agora, cresceu 103% ou 104%. A produção cresceu 440%. Isso é o maior programa de proteção ambiental que se tem notícia no mundo. Porque se eu consigo produzir 4 vezes mais comida numa área que só cresceu 100%, quer dizer que eu preservei quanto de território? Que vai ficar, obviamente, para florestas ou outros usos. Esse é o tipo de informação que a primeira-dama tem que fazer, mas ele sempre recorre a essa coisa da pobreza. O Lula mentia lá atrás, como a gente viu, ele mesmo disse, né? A gente reproduziu o vídeo novamente, e ela vai lá e repete esse dado. Baseado em quê? O dado não se sustenta em pé, porque não é fato. O fato, na verdade, é muito menor e corre o risco de ser bem menor ainda do que esses 12. Porque há uma série de benefícios que estão sendo implementados desde o governo Bolsonaro, inclusive na questão da reforma da Previdência, que se preservou o BPC, que agora o governo quer cortar de todo jeito, que é benefício de prestação continuada, que tem aumentado os custos do governo, que são para pessoas que, por exemplo, não tiveram nenhuma arrecadação, não contribuíram nada para o INSS, eram muito informais, pessoas que não tiveram nenhum ganho sustentável na vida para ter uma aposentadoria, elas recebem hoje esse valor. Mas esse tipo de coisa tira as pessoas da extrema pobreza. Ou seja, esse número de 12 provavelmente é bem menor. E ela vai lá e usa o momento dela, em vez de divulgar o talento brasileiro no campo, a capacidade que só o Brasil tem hoje de conseguir sustentar esse aumento da necessidade de oferta de alimentos no mundo. Não, ela, de novo essa ladainha da pobreza. Pobreza é a mente dessa gente que não consegue sair desse discurso paupérrimo. O Brasil é muito maior, é muito mais competente. Agora, essa gente, né, é pequena e não é competente. Ana, para fechar? Só para fechar, a Janja poderia ter olhado o próprio site do governo brasileiro, que mostra que, segundo um estudo do Banco Mundial, o Brasil reduziu a extrema pobreza em 2020. Foi a maior redução da extrema pobreza em toda a América Latina em 2020. E os dados desse relatório, que foi divulgado em 2020, indicam que o número de pessoas vivendo abaixo da linha de extrema pobreza no Brasil reduziu, Janja, reduziu, saindo de 5,4% em 2019 para 1,9% em 2020. Essa conta da Janja não bate com os dados do próprio governo brasileiro. E é preciso lembrar o seguinte, né? Sempre, o Lula não vai acabar com a pobreza, até porque ele precisa da pobreza desinformada para se manter no poder, para ter voto. Ele é votado por esse pessoal. À medida que a pessoa melhora de vida e fica mais informada, percebe que o Lula é um farsante.